Imagina ser vendido como escravo pelos próprios irmãos, levado para uma terra estrangeira e, ainda assim, se tornar uma figura de extrema importância. Essa é a história de José, um dos 12 filhos de Jacó. Vendido pelos irmãos devido à inveja, José acabou no Egito, onde sua vida teve uma reviravolta impressionante. Mesmo enfrentando a adversidade, ele nunca perdeu sua fé. Seu talento para interpretar sonhos o tirou da prisão e o colocou ao lado do faraó, como seu conselheiro de confiança. No Egito, José se casou com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Desse casamento, nasceram 2 filhos, Manassés e Efraim. Esses meninos cresceram em um ambiente de poder e prosperidade, bem diferente das dificuldades que José enfrentou em sua juventude. O nome Manassés, que significa Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e a casa de meu pai, Gênesis capítulo 41, versículo 51, reflete a superação pessoal de José. Já Efraim, cujo nome significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, Gênesis capítulo 41, versículo 52, simboliza a prosperidade alcançada por José em um lugar onde ele chegou como escravo. Quando Jacó, já em idade avançada, foi levado ao Egito, ele fez algo surpreendente. Jacó adotou seus netos, Manassés e Efraim, como seus próprios filhos, garantindo-lhes uma porção igual da herança prometida para os descendentes de Jacó. No leito de morte, Jacó realizou um gesto significativo. Cruzou as mãos ao abençoar os meninos, colocando a mão direita sobre Efraim, o mais jovem, e a mão esquerda sobre Manassés, o primogênito. Esse ato profético indicava que Efraim se tornaria mais proeminente que Manassés, apesar de não ser o primogênito. Gênesis capítulo 48, versículo 13 ao 20. Os filhos de José, criados em uma cultura estrangeira, trouxeram influências egípcias para as tribos de Israel. Essa fusão cultural se refletiu nas práticas e conhecimentos que transmitiram às suas respectivas tribos. Manassés e Efraim, nascidos de uma mãe egípcia, cresceram em um ambiente de diversidade cultural, que inevitavelmente influenciou suas vidas e as das tribos que fundaram. A história de José e seus filhos é um testemunho de resiliência, fé e a capacidade de superar adversidades. José, que começou sua jornada como um escravo, tornou-se um líder poderoso no Egito e garantiu um futuro próspero para seus filhos e descendentes. A saga de José, Manassés e Efraim é uma parte fundamental da narrativa bíblica, mostrando como a fé e a perseverança podem transformar destinos e deixar um legado duradouro. A história de José no Egito não só é marcada pela sua impressionante ascensão ao poder e pela criação de uma família em terras estrangeiras, mas também pela singular bênção que seus filhos receberam de Jacó, seu avô. Após anos de separação e dificuldades, José e Jacó se reuniram no Egito, onde a família de Jacó se estabeleceu. Nesse novo capítulo da vida de José, a figura de Jacó, seu pai, trouxe uma dimensão espiritual e profética que teria implicações duradouras para as futuras gerações de Israel. Quando Jacó soube que José estava vivo e bem no Egito, seu coração se encheu de alegria e ele partiu para encontrá-lo. A reunião entre José e Jacó foi um momento de grande emoção e alegria, restaurando um vínculo familiar que havia sido brutalmente interrompido anos antes. Nesse ambiente de reconciliação e renovação, Jacó tomou uma decisão que mudaria para sempre a trajetória dos filhos de José. Em uma ocasião solene, Jacó anunciou que adotaria os filhos de José, Manassés e Efraim como seus próprios filhos. Este ato de adoção, registrado em Gênesis capítulo 48, não era apenas uma formalidade, mas um gesto profundamente significativo. Ao fazer isso, Jacó elevou Manassés e Efraim ao mesmo status que seus próprios filhos, garantindo-lhes uma porção igual na herança da terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Isso significava que Manassés e Efraim, ao invés de serem simplesmente netos, seriam contados entre as 12 tribos de Israel. Durante a cerimônia de bênção, Jacó realizou um ato inesperado e profético. Quando José colocou Manassés, o primogênito, à direita de Jacó, e Efraim, o mais jovem, à esquerda, Jacó cruzou as mãos, colocando a mão direita sobre Efraim e a mão esquerda sobre Manassés. Este gesto simbolizava a transferência da bênção maior para Efraim, o filho mais novo, contrariando a tradição que favorecia o primogênito. José tentou corrigir a posição das mãos de seu pai, mas Jacó insistiu, dizendo:
Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, e também será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Gênesis capítulo 48, versículo 19. A adoção e bênção de Jacó não só reforçaram a posição de Manassés e Efraim dentro da família de Israel, mas também destacaram a capacidade de Jacó de ver além do presente, prevendo o futuro papel proeminente que Efraim teria na história de Israel. Este episódio sublinha a importância da fé e da visão profética na narrativa bíblica, onde as ações dos patriarcas moldam o destino das futuras gerações. A conexão entre José no Egito e a adoção e bênção de Jacó é profunda e significativa. José, que enfrentou imensas adversidades e alcançou grande sucesso no Egito, garantiu através de seu pai que seus filhos tivessem um lugar central na história de Israel. A adoção de Manassés e Efraim por Jacó não só preservou a linhagem de José, mas também assegurou que suas experiências e influências no Egito fossem incorporadas na herança de Israel. Assim, a história de José e seus filhos, culminando na adoção e bênção de Jacó, é um testemunho poderoso da importância da família, da fé e da visão divina. É uma narrativa que nos lembra que, independentemente das circunstâncias, a providência divina pode transformar desafios em oportunidades e garantir que legados duradouros sejam estabelecidos através de gerações. Antes de continuarmos, quero fazer uma rápida pausa para lembrá-los de conferir os links na descrição. Lá, você encontrará recursos adicionais para aprofundar seu conhecimento sobre as Escrituras e explorar assuntos relacionados à fé. Esses materiais são selecionados para ajudar você a fortalecer sua jornada espiritual e a compreender melhor os ensinamentos bíblicos. Não deixe de dar uma olhada e aproveitar esses valiosos conteúdos. E claro, se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais explorações bíblicas. Vamos continuar nossa jornada. Os nomes na Bíblia frequentemente carregam significados profundos e refletem eventos importantes ou esperanças para o futuro. José, ao nomear seus filhos Manassés e Efraim, escolheu nomes que encapsulavam sua jornada de sofrimento e redenção no Egito. Esses nomes não eram meras designações, mas declarações poderosas da intervenção divina em sua vida, conectando-se intimamente com a adoção e bênção de Jacó, seu pai. Manassés, o primogênito, recebeu um nome que significa Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e a casa de meu pai. Gênesis capítulo 41, versículo 51. Esse nome é uma referência direta ao longo período de provações que José suportou, desde ser vendido como escravo pelos seus irmãos até seu tempo na prisão no Egito. Quando José alcançou uma posição de grande poder e responsabilidade como o governador do Egito, ele sentiu que Deus o havia ajudado a superar a dor de seu passado. O nome Manassés simboliza essa cura e a capacidade de seguir em frente, deixando para trás as mágoas e dificuldades. É um testemunho da graça divina que transformou a vida de José de sofrimento em uma história de sucesso e liderança. Efraim, o segundo filho de José, foi nomeado com o significado de Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Gênesis capítulo 41, versículo 52. Enquanto Manassés simbolizava o esquecimento do sofrimento, Efraim representava a prosperidade e a bênção em meio às adversidades. José, que havia chegado ao Egito como um escravo, alcançou grande prosperidade, não apenas materialmente, mas também espiritualmente e emocionalmente. O nome Efraim é uma declaração da bondade de Deus em abençoar José abundantemente, mesmo em uma terra estrangeira onde ele inicialmente experimentou grande dor. Este nome celebra a capacidade de florescer e prosperar, independentemente das circunstâncias adversas. A importância desses nomes torna-se ainda mais evidente quando consideramos a adoção e bênção de Jacó. Ao adotar Manassés e Efraim, Jacó não apenas garantiu que seus netos tivessem um lugar entre as tribos de Israel, mas também perpetuou os significados profundos dos nomes dados por José. Na bênção, Jacó reconheceu e reforçou as experiências de vida de José, declarando que seus netos, carregando esses nomes significativos, teriam papéis importantes no futuro de Israel. Quando Jacó cruzou as mãos para abençoar os meninos,
Ele não estava apenas transferindo uma bênção patriarcal, mas também confirmando os significados dos nomes de Manassés e Efraim. A bênção de Jacó sobre Efraim, o mais jovem, indicava que a prosperidade e a bênção, simbolizadas pelo nome Efraim, teriam um papel preeminente na história futura das tribos de Israel. Mesmo que Manassés, cujo nome representava a superação do passado, também fosse abençoado, a escolha de Jacó sublinhou a importância da prosperidade e da bênção contínua que Efraim simbolizava. Os nomes Manassés e Efraim, portanto, são mais do que simples identificações. Eles são reflexões profundas das experiências de vida de José e das bênçãos divinas que ele recebeu. A adoção e bênção de Jacó não apenas garantiram a perpetuação dessas tribos na herança de Israel, mas também afirmaram os significados dos nomes, destacando a importância da superação do sofrimento e da prosperidade abençoada. Esta conexão contínua entre os nomes e os eventos, que moldaram a vida de José e seus descendentes, sublinha a maneira como a fé e a providência divina interagem na narrativa bíblica, criando legados duradouros que vão além das gerações. As tribos de Manassés e Efraim, descendentes dos filhos de José, desempenharam papéis significativos na história de Israel, refletindo os significados profundos de seus nomes. Manassés, cujo nome significa Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, e Efraim, que significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, cresceram em um ambiente que mesclava influências egípcias e hebraicas, resultando em tribos que deixaram uma marca indelével no povo de Israel. A tribo de Manassés se estabeleceu em uma vasta área de terra que se estendia por ambos os lados do Rio Jordão. Este fato incomum de ocupar territórios em ambos os lados do Jordão destacou a influência e a extensão da tribo de Manassés. A parte ocidental de Manassés ficava na região central de Canaã, enquanto a parte oriental ocupava uma vasta área de Gileade e Bazã, regiões conhecidas por sua fertilidade e pastagens abundantes. Esta divisão geográfica tornou Manassés uma das tribos mais influentes e poderosas de Israel, com uma presença significativa em ambos os lados do rio. A influência da tribo de Manassés pode ser vista em várias narrativas bíblicas. Gideão, um dos juízes mais famosos de Israel, veio da tribo de Manassés. Ele liderou os israelitas em uma vitória crucial contra os midianitas, demonstrando a coragem e a força associadas a esta tribo. Além disso, a posição estratégica da tribo permitiu que eles desempenhassem um papel importante nas batalhas e na defesa do território israelita. Efraim, por outro lado, emergiu como uma das tribos mais proeminentes de Israel, refletindo seu nome, que significa prosperidade. A tribo de Efraim ocupava uma região central e fértil de Canaã, abrangendo a área ao norte de Jerusalém. Esta localização central permitiu que Efraim desempenhasse um papel crucial, tanto nas questões políticas quanto militares de Israel. A cidade de Siquém, um importante centro religioso e histórico, estava localizada no território de Efraim, solidificando ainda mais a importância desta tribo. Efraim também é conhecido por produzir líderes significativos para Israel. Josué, o sucessor de Moisés, era da tribo de Efraim. Ele liderou os israelitas na conquista de Canaã e na distribuição das terras entre as tribos, cumprindo a promessa feita para os patriarcas. Esta liderança destacada de Efraim sublinha o significado de prosperidade e sucesso associado ao seu nome. Além disso, durante o período dos juízes e dos primeiros reis, Efraim frequentemente disputou a liderança com outras tribos, refletindo sua força e ambição. A rivalidade entre Efraim e outras tribos, especialmente Judá, é um tema recorrente na história de Israel. A divisão do reino de Israel, após a morte de Salomão, resultou na formação do Reino do Norte, frequentemente chamado de Reino de Efraim, devido à influência dominante desta tribo. Jeroboão, o primeiro rei do Reino do Norte, era da tribo de Efraim, reforçando ainda mais o papel central desta tribo na política e história de Israel. As tribos de Manassés e Efraim, portanto, não apenas refletiram os significados dos nomes dados por José, mas também desempenharam papéis críticos na formação e desenvolvimento do povo de Israel. A herança de esquecer o sofrimento e prosperar na adversidade, simbolizada pelos nomes Manassés e Efraim, foi claramente manifestada nas contribuições e influências dessas tribos. Elas foram fundamentais para a defesa, liderança e prosperidade de Israel.
destacando a continuidade das bênçãos proféticas de Jacó sobre seus netos. A influência cultural e linguística das tribos de Manassés e Efraim é um aspecto fascinante da história de Israel, refletindo a rica herança que José trouxe do Egito. Criados em uma sociedade egípcia, Manassés e Efraim cresceram em um ambiente repleto de diversidade cultural e avanços linguísticos. Essa formação única não apenas os moldou, mas também impactou significativamente as tribos que eles fundaram, perpetuando uma mescla de influências egípcias e hebraicas em Israel. Quando Jacó adotou Manassés e Efraim como seus próprios filhos, ele não apenas garantiu a continuidade da linhagem de José, mas também a transmissão das experiências culturais e linguísticas que eles haviam adquirido no Egito. O legado cultural egípcio incorporado por Manassés e Efraim incluiu aspectos da administração, arquitetura, escrita e religião. Essas influências foram inevitavelmente transmitidas às suas tribos, resultando em uma fusão única de práticas e tradições. A tribo de Manassés, espalhada por ambos os lados do Rio Jordão, desempenhou um papel vital na difusão dessas influências. Sua localização estratégica permitiu que eles fossem um ponto de contato entre diferentes culturas, facilitando o intercâmbio de ideias e práticas. A adoção de técnicas agrícolas avançadas e métodos de construção influenciados pelo Egito é um exemplo de como a tribo de Manassés incorporou esses elementos. A utilização de práticas administrativas eficientes, semelhantes às do Egito, também pode ter sido uma herança de José, que tinha uma posição de alta administração no governo egípcio. Efraim, sendo uma das tribos mais proeminentes de Israel, também refletiu essa mescla cultural. A região central e fértil que ocupavam facilitou o desenvolvimento de uma cultura rica e diversa. A cidade de Siquém, situada no território de Efraim, era um centro cultural e religioso importante, onde diversas influências se encontravam. A presença de influências egípcias na arquitetura e na organização social pode ser vista como uma continuação da herança de José. A língua é outro aspecto crucial dessa influência. Embora o hebraico fosse a língua principal das tribos de Israel, as interações com os egípcios durante o período de José poderiam ter introduzido novos termos e expressões. Essas influências linguísticas são evidentes em certos vocábulos e nomes próprios que mostram uma clara origem egípcia. A habilidade de José em interpretar sonhos e sua familiaridade com a linguagem e simbolismos egípcios teriam sido transmitidas para os seus filhos e, por extensão, às suas tribos. A rivalidade e cooperação entre as tribos de Manassés e Efraim também tiveram um impacto cultural significativo. Enquanto Efraim muitas vezes disputava a liderança com outras tribos, especialmente Judá, Manassés atuava como um intermediário, facilitando o intercâmbio cultural e a coesão entre as tribos de Israel. Essa dinâmica de competição e colaboração ajudou a moldar uma identidade israelita que integrava diversas influências culturais e linguísticas. No contexto bíblico, a influência cultural e linguística das tribos de Manassés e Efraim é um testemunho da capacidade de Israel de absorver e transformar influências externas em uma identidade coesa. A herança egípcia de José, simbolizada pelos nomes e experiências de Manassés e Efraim, foi um elemento crucial na formação das práticas culturais e linguísticas das tribos. A narrativa bíblica sublinha como essas influências contribuíram para a diversidade e a riqueza da cultura israelita, ao mesmo tempo em que mantiveram uma forte identidade espiritual e cultural. Assim, a história das tribos de Manassés e Efraim e sua influência cultural e linguística não apenas conecta as experiências de José no Egito com a formação de Israel, mas também exemplifica a maneira como a fé e a identidade podem ser enriquecidas através da interação e integração de diversas culturas. E assim termina a incrível jornada de Manassés e Efraim, dois irmãos que transcenderam as adversidades para se tornarem pilares de Israel. Mas a história não acaba aqui. Quer saber mais sobre as outras tribos de Israel e suas influências culturais? Então, continue acompanhando nossa série de vídeos. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum capítulo desta fascinante história. E claro, não deixe de assistir para os próximos vídeos que já estão disponíveis no canal. Até a próxima!